É comum, por causa de uma visão distorcida da Escritura, especialmente da relação entre o Velho e o Novo Testamento, nós acharmos que a vida no contexto da Nova Aliança é uma vida mais frouxa, que o Deus do Velho Testamento parece ter sido outro Deus, um Deus zangado, que castigava sempre aqueles desobedientes com fogo consumidor, e que o Deus do Novo Testamento é amor e nada mais, que ele não é juízo, que ele é misericórdia, como se fossem dois deuses diferentes. Mas isto é a falta de conhecimento profundo da Escritura. Se nós lermos ou se lêssemos a Escritura com mais atenção e a estudássemos com mais profundidade, veremos que uma das coisas que mais são ressaltadas no contexto da velha aliança, naquele contexto dos juízos históricos de Deus sobre o seu povo, uma das doutrinas que mais são ressaltadas é a doutrina da misericórdia de Deus. É só você ler os Salmos, o que mais se ressalta é o refrão: porque a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quando Moisés pediu ao Senhor que mostrasse a sua glória, lá em Êxodo capítulo 33, o Senhor mostrou a sua glória proclamando o seu próprio nome. E quando o Senhor colocou Moisés numa penha e passou por ele, a Bíblia diz que tendo o Senhor, em Êxodo, aliás, 34, versículo 5, tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. O Senhor mesmo proclamou o seu nome. E como Deus se revelou a Moisés? Ele se revelou como Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Isso é um resumo de quem é Deus. E exatamente se ressalta aqui a sua misericórdia, a sua paciência, a sua clemência. É um texto do Velho Testamento, é um texto da época da aliança mosaica ou da aliança da lei. Por outro lado, o Novo Testamento revela um Deus que, além de misericordioso, é também fogo consumidor. A própria Epístola aos Hebreus, no capítulo anterior que lemos, o capítulo 12, ela vinha falando, você lembra, o autor havia falado sobre a importância da disciplina como exercício na igreja no processo de santificação. Ele havia dito no versículo 14 do capítulo 12, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E ele havia exortado a toda a igreja que deveria atentar diligentemente, que deveria ter um comportamento vigilante para que não houvesse nenhum faltoso que se aparte da graça de Deus, nem que houvesse alguma raiz de amargura que brotando perturbe a igreja e por meio dela muitos sejam contaminados, e a igreja deveria vigiar para que não houvesse nenhum imoral ou profano no meio da igreja. E depois de falar sobre estas coisas e estes deveres quanto à disciplina e à santificação, o autor havia nos dito no versículo 18 do capítulo 12 até o 29, estou aqui trazendo o contexto do nosso texto. Ele havia mostrado que na realidade da nova aliança, embora nós tenhamos uma experiência mais completa, mais plena da graça, pois o Senhor Jesus já morreu cumprindo todas as prefigurações e todas as profecias do Velho Testamento, embora certamente no contexto da nova aliança todos os pecados são perdoados, este contexto é um contexto também que traz mais responsabilidade, e o tempo todo nós vimos que na Epístola aos Hebreus o raciocínio do autor é do menor ao maior. Você lembra no capítulo 1, no capítulo 2, depois de mostrar que a revelação que Deus trouxe através do Filho é um cumprimento e é superior em sua abrangência, em sua clareza à revelação dos profetas. No capítulo 2 ele havia dito, pois se tornou firme a palavra dada por meio de anjos, isto é, no Velho Testamento,
e os desobedientes receberam justo castigo, aí ele faz uma aplicação na nova aliança, de como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, que foi primeiro a nós anunciada pelo Senhor, e depois pelos que foram ministros da palavra, enviados por Ele. Então ele está dizendo, se a revelação feita na velha aliança, quando desobedecida, quando não crida, trouxe castigo para os rebeldes, muito maior castigo tem aqueles que vivem sob a nova aliança e não obedecem à palavra de Deus. Da mesma sorte, meus amados irmãos, a palavra de Deus ainda, ele vai dizer no capítulo 4, que aqueles desobedientes da época do Senhor não creram nas boas novas e não entraram no descanso de Deus. E do mesmo jeito nós devemos temer para que não suceda parecer que algum de nós tenha falhado. Então, só para citar 2 exemplos, o autor aos Hebreus está sempre trazendo esta visão de que a nova aliança traz sim, tem uma glória maior, uma glória interior maior. A nova aliança traz sim o cumprimento de todas aquelas promessas, e ela é superior à velha aliança, mas ela traz uma responsabilidade maior. É por isso que nos versos 18 a 29, o autor havia terminado este capítulo mostrando que nós não chegamos apenas aonde o povo de Israel chegou, quando ele disse, ora não tendes chegado ao fogo palpável e ardente, e à escuridão, e às trevas, e à tempestade, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Ele está aqui mencionando a experiência da teofania do Sinai. A teofania é aquele fenômeno em que Deus, de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, aparece ao seu povo. Na verdade, não se vê sua aparência, mas manifestações na própria criação da sua presença. Quando o povo estava diante da lei no Sinai, o monte fumegava, o monte tremia, raios, relâmpagos, trovões vinham sobre o monte, e Deus falava, a sua voz era como um trovão, Deus falava do trovão, e o próprio povo não quis ouvir. O Sinai é o meio do caminho até chegar à terra prometida. E o que o autor está dizendo é, vocês não chegaram apenas no meio do caminho, no Sinai. Observe no verso 22, mas tende chegado ao monte Sião. E aqui ele utiliza a figura da jornada de Israel, que vai desde o Egito até Canaã. No meio do caminho, não necessariamente no sentido geográfico, mas no sentido da sua jornada espiritual, no meio do caminho o povo parou para receber a aliança. Ali estava o Sinai. E de fato eles só chegaram à sua terra prometida quando eles chegaram ao Monte Sião. E no Monte Sião mais tarde seria construído o templo por Salomão. E ele está usando essa jornada como uma prefiguração, como um tipo da jornada da igreja. Ele está dizendo, vocês não estão mais no Monte Sinai, vocês já chegaram no templo, vocês já chegaram no Monte Sião. Mas ele não está falando do Monte Sião terreno, ele está falando da Jerusalém celestial. Observe o verso 22, de incontáveis hostes de anjos, da universal assembleia, de um mediador superior. Jesus já realizou a obra redentora, vocês chegaram a uma realidade muito maior. Qual é a implicação disto? Versículo 25, tende cuidado, não recuseis ao que fala, pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir quem divinamente os advertia sobre a terra, aqui está o menor, Moisés, muito menos nós os que nos desviamos daquele que do céu nos adverte. E ele diz então no verso 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. A salvação é pela graça, mas é nos dada a ordem de reter a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável com reverência e santo temor. Por quê? Porque o nosso Deus é amor. É isso que diz o texto? Não. Porque o nosso Deus, preste atenção, é fogo consumidor. Ele é um Deus de juízo.